Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Uma alegria poder chegar até você através desta live. Eu tenho um grande interesse na tua vida. O interesse é que você entenda cada vez mais, tenha cada vez mais revelação do Evangelho da graça de Deus. Não existe privilégio tão grande de poder pregar o Evangelho da graça de Deus e despertar o espírito daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, daqueles que foram chamados para entender o Evangelho da graça de Deus. Não tem coisa tão rica como fazer isso. Aquela pessoa que às vezes ficou 20 anos no sistema, viveu na velha aliança, no Velho Testamento, uma vida inteira. De repente, a palavra do Evangelho da graça de Deus chega até ele. É como se ele acordasse de um sono. Mas ele viveu com a Bíblia na mão. Ele fez campanha, leu o Velho Testamento. Frequentou 20 anos uma igreja. Mas até então o véu permanecia no coração. Mas em determinado momento chegou o tempo dele. Chegou a hora dele acordar, dele despertar, e ele ouve o Evangelho da graça de Deus. E é uma coisa interessante, de repente brota dentro desta pessoa algo extraordinário, o espírito dela é despertado, ele começa a entender o que não tinha entendido. Começa a ver aquilo que não tinha visto ainda. Começa a enxergar o Evangelho de uma forma totalmente diferente. Entra numa grande liberdade do Evangelho da graça de Deus. No passado ele tinha dúvidas se era salvo ou não. Agora ele tem plena convicção de que é salvo. Porque como diz lá em Romanos capítulo 8, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse testificar nasceu dentro dele. Ele não tem mais dúvida de nada. E entra numa nova dimensão de vida. Ah, isso é uma coisa rica. Isso é uma riqueza imensurável. E Deus me deu a grande oportunidade, o grande privilégio de ser uma voz que chega até você para despertar o teu espírito com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Alguém poderia perguntar, pastor, o senhor sabe tudo? Não. Eu duvido que tenha alguém aqui na terra que enxergou o Evangelho da graça de Deus 100%. Mas nós estamos prosseguindo, né? Esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, olhando para aquelas que diante de nós estão, nós prosseguimos para o alvo. O alvo é conhecer cada vez mais e mais profundamente as cartas de Paulo que revelam o Evangelho da graça de Deus. Por isso nós somos só uma voz que chega até você, nada mais que isso. Você entende? Não somos grande coisa, né? De vez em quando alguém liga para mim, me trata como se eu fosse uma pessoa especial. E a primeira coisa que eu falo, opa, um minutinho. Eu não sou especial, você está falando com alguém que deve ter mais falhas que você. Não pense que eu sou aquele super-homem que não sou. Sou somente uma voz que Deus usa, como usa muitas outras vozes, para despertar o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E isso é a minha maior riqueza. Isso é o meu maior prazer. Muitas coisas são boas na vida. Eu tenho uma família estável, eu tenho netos, tenho uma esposa maravilhosa, eu sou uma pessoa feliz, não tenho problemas no meu relacionamento conjugal. Tudo isso é muito importante, eu me dou bem com as pessoas. Mas tudo isso se torna secundário, apesar de ter muito valor,
quando se trata do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Isto é mais extraordinário do que qualquer coisa de grande valor aqui nesta dimensão, aqui nesta terra. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, graças a Deus. E vamos em frente, né? Estou aqui com a Bíblia aberta, já sei, você vai falar assim, pastor vai falar que está no capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, não conseguimos terminar esse capítulo ainda. E hoje nós vamos progredir um pouquinho mais, vamos para o verso 23. E nós vamos ler do verso 23 até o verso 25. Gálatas 3, 23 a 25, que diz assim. Então preste muita atenção nisso que nós vamos falar. É muito importante que você tenha essa divisão, essa clareza no teu espírito. Que você entenda esse arroz com feijão, que antes da cruz era uma coisa. Mas depois da cruz, o sacrifício perfeito se tornou outra coisa. Deus agia antes da cruz de uma forma. Mas depois da cruz, Deus passou a agir de outra forma. Antes da cruz, Deus se relacionava com as pessoas através da lei de Moisés, da velha aliança. Mas depois da cruz, Deus não se relaciona mais com o povo diante da velha aliança. Depois da cruz, Deus passou a se relacionar com as pessoas através da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Você tem que ter essa clareza, essa divisão aí dentro de você, para que você possa compreender com bastante claridade, com bastante luz, o que é o Evangelho da graça de Deus. Então o verso 23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Agora preste atenção. Para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de condutor ou de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, já não permanecemos subordinados ao condutor. Mas olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que uma fé futura havia de se manifestar. Uma fé que não estava na velha aliança havia de se manifestar. Uma fé produzida por um novo conhecimento que não era conhecido na velha aliança, estava para se manifestar. O que Paulo está dizendo? Isso não está escrito aqui? Não está escrito. Está escrito. E por que as pessoas não dão atenção para esta fé que de futuro havia de se revelar? Não havia sido revelada ainda na velha aliança. Ele está dizendo que uma nova fé, um novo conhecimento viria, que produziria uma fé do futuro, como ele fala, e nos daria uma nova direção em todas as coisas. Olha que coisa extraordinária, você já pensou nisso? Eu já gravei 2 lives falando a respeito disso. Então Paulo fala que antes que viesse a fé, uma fé estava para vir. Um novo conhecimento estava para vir. Ele disse que todos estavam encerrados debaixo da lei. E essa própria lei nos serviu de condutor para Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé, não por obras da lei. E depois Paulo fala, agora quando esta fé nova que estava sendo aguardada, esse conhecimento novo que estava sendo aguardado, ele veio, nós não permanecemos mais subordinados à lei, nós não estamos mais subordinados ao Velho Testamento,
quando esta nova fé, este novo conhecimento veio, nos tirou de debaixo do aio, nos tirou da velha aliança. Mas você poderia perguntar, mas pastor, lá na velha aliança, o povo não tinha fé? Claro que tinha fé. Vamos ver duas coisas da velha aliança, duas ilustrações, são dezenas. Nós poderíamos falar de Sansão, de Gideão, nós poderíamos falar de Davi, diversas pessoas que creram. Mas vamos pegar aqui 2 pontos para mostrar a diferença da fé do Velho Testamento, aquele conhecimento que eles tinham de Deus lá, e a fé produzida pelo Evangelho, a fé da nova aliança. Então vamos lá para Josué. Vamos lá para Josué, capítulo de número 6. Nós vamos encontrar lá um texto que se faz muita campanha. Um texto que é muito pregado. Um texto que é utilizado sempre para se fazer campanha com aquela mentalidade da velha aliança. É aquela escritura que fala sobre as muralhas de Jericó. Vamos trabalhar, não vou ler tudo que está aqui, vou só explicar o acontecido. Josué precisava entrar na terra prometida. Eles haviam saído do deserto, plantado os primeiros grãos, comido os primeiros frutos da terra, só que eles tinham que entrar na terra prometida. E entre eles e a terra prometida estava a cidade de Jericó, que você sabe bem. Então, quando Jericó soube que Israel estava lá, Jericó fechou suas portas, se armou para combater Josué. Então Deus deu uma estratégia para Josué. Falou, olha Josué, você vai fazer o seguinte. Você vai rodear a cidade 7 vezes. E no 7º dia você vai rodear a cidade. Você vai rodear a cidade por 7 dias. E no 7º dia você vai rodear a cidade 7 vezes. E vocês não vão falar nada, vocês vão rodear a cidade em silêncio. Durante 7 dias. No 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E na última volta vocês vão gritar. E o que vai acontecer? Toda a muralha de Jericó vai ruir. Deus deu essa estratégia. E ele disse, olha, quando as muralhas ruírem, o povo vai entrar cada um em frente a si. Então Josué obedeceu direitinho, ele rodeou as muralhas de Jericó. Uma vez, um dia, 2, 3... No 7º dia eles madrugaram, rodearam a muralha 7 vezes em silêncio. Levaram a arca da aliança, a arca da velha aliança com eles. E na 7ª vez que rodearam, naquele dia o povo parou, cada qual em frente a si, e gritaram. E o que aconteceu? As muralhas de Jericó ruíram, caíram. E cada um entrou em frente de si, de acordo com que a muralha se situava. E Deus deu uma grande vitória para Josué. Eles possuíram e dominaram a cidade de Jericó. Quantas vezes você e eu também no passado pregamos e ouvimos pregações deste texto? Que sempre tinha uma muralha diante de nós, que as muralhas eram os nossos problemas, a muralha era o desemprego, era o marido que não se convertia, era o filho que não via para a igreja. Quantas campanhas foram feitas em cima desse texto? Quantas vezes você rodeou entre os bancos da igreja 7 vezes e gritou os problemas serem destruídos e a tua vida mudar e nada mudou? Josué teve fé? Claro que Josué teve fé. O povo de Israel teve fé? Claro que eles tiveram fé. Se você for lá em Hebreus 11, você vai ver que fala lá. O escritor diz, pela fé derrubaram as muralhas de Jericó. Agora eu quero te fazer uma pergunta, para que fique claro isso, essa divisão da fé que eles tinham da velha aliança, conhecimento que eles tinham da velha aliança,
E a fé produzida por um novo conhecimento, que é esta fé que Paulo está dizendo que de futuro havia de se revelar. Eles não venceram a cidade pela fé, não nos derrubaram as muralhas pela fé. Claro, eles tiveram fé, claro que tiveram. Agora olha para mim, presta atenção, eu faço uma pergunta para você. O que Josué conheceu do Evangelho da Graça de Deus? O que Josué conheceu do Cristo ressuscitado? Ele teve fé de acordo com as informações de Deus para o tempo dele. O que Josué conheceu de Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. O que Josué conheceu de Efésios 1,3? Toda sorte de bênçãos nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. O que Josué conheceu de Colossenses 1,13? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Josué conheceu de Romanos 8,1? Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. O que Josué conheceu de 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que Josué conheceu de 2 Coríntios 5,18? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. Josué não conhecia nada do que foi revelado no Novo Testamento. Josué não conhecia nada a respeito das cartas de Paulo, porque era um conhecimento que estava oculto, só seria revelado depois da morte e ressurreição de Cristo. O que Josué conheceu sobre a igreja? Não conheceu nada, porque a igreja não existia no Velho Testamento. O que existia era a nação do povo de Israel. Igreja, a palavra igreja não existia no Velho Testamento. Igreja só vem existir depois da cruz, sim ou não? Vocês estão entendendo a diferença de conhecimento? Agora nós que dizemos ser igreja, pegamos as pessoas e levamos ela lá para a velha aliança, lá para milhares e milhares de anos atrás. Construímos uma muralha imaginária na cabeça delas, fazemos elas fazerem campanha para derrubar essa muralha que não existe, mas o pregador que não conhece o Evangelho da Graça de Deus criou os obstáculos pela pregação dele na mente dela, e levamos ela a fazer campanha de Jericó para derrubar muralha. Tem igrejas aqui em São Paulo que lá no altar, né, porque altar não existe na Nova Aliança, altar é coisa de Velho Testamento, de templo, eles construíram uma muralha de isopor. Pelo menos aqui em São Paulo, o falso evangelho construía lá na frente uma muralha de isopor. E aquele que desse uma oferta do valor X ia pegar uma pedrinha, uma bolinha de papel, simbolizando que ao atacar a pedra na muralha de isopor, olha que loucura isso. E quando a bolinha de papel simbolizando uma pedra batesse na muralha de isopor que ele fez lá no altar, os problemas dele, a muralha ia cair quando ele gritasse. Vocês estão entendendo que loucura, que coisa de doido? A igreja pegar o povo, que se diz igreja, levar para o Velho Testamento e ficar rodeando muralha. Construir uma muralha de isopor lá na frente, rodear uma muralha, agora grita que tudo vai mudar na sua vida. Isso cria um monte de gente coitada que não conhece o Evangelho da Graça de Deus, cujos problemas não mudam, que se torna escravizada da velha aliança. Josué teve fé? Claro que ele teve fé. Mas Josué não conhecia nada depois da cruz, não conhecia nada da nova aliança. Você entende o que eu estou dizendo? Josué não conhecia nada da nova aliança. Ele teve fé, mas hoje nós estamos com as cartas de Paulo na mão, e no coração e na mente. Nós temos muito mais conhecimento do que aconteceu da cruz para frente do que Josué teve. Então, que fé que Paulo fala em Gálatas 3 que havia de vir? Que quando essa fé se manifestasse,
nós não estaríamos mais subordinados à lei, acabaria tudo isso. Essa fé que o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus traria e trouxe para cada um de nós. Então hoje nós temos muito mais conhecimento do que Josué. Será que você entende? Eu estou tentando me expressar da forma mais simples possível. Da forma como se eu estivesse numa classe para crianças. E falando com crianças de uma linguagem bem simples, com um exemplo bem simples para que todos entendam. Então Josué teve fé, repetindo muitas vezes, claro que ele teve, de acordo com o que ele conhecia de Deus naquele tempo. Josué estava debaixo da lei. A terra e o inimigo era inimigo físico, não era inimigo invisível. A terra que ele tinha que possuir era coisa física. O inimigo, que era Jericó, eram pessoas como eu e você. O inimigo físico, não era nada invisível. Ele teve fé. Mas ele não conhecia nada do que nós conhecemos, o Evangelho revelado depois da cruz. Você entende essa diferença? Então, de novo, vou repetir a mesma coisa. Fuja dos lugares que só pregam o Velho Testamento. Fuja dos lugares que querem guardar a lei de Moisés. Desapareça desses pregadores que só ficam no Velho Testamento, porque eles vão te escravizar, eles não falam essa fé do futuro. Talvez nem creiam e nem saibam disso. É esses aí que vão te dar a arquinha da aliança ungida, coisa orada, vão viver fazendo campanha do Velho Testamento. São esses os pregadores falsos, que não abrem a nova aliança para ser pregada, mantém a pessoa debaixo do véu. Então é triste viver num lugar que só prega Velho Testamento. Quando você é cego para o Evangelho da Graça de Deus, você vai achar bonito. Você vai achar maravilhoso. Moisés abriu o Mar Vermelho, Gideão venceu os 300 de Gideão, né? Elias fez cair fogo do céu. Você vai achar tudo isso bonito, mas quando você entende o Evangelho da Graça de Deus, tudo isso seca. Tudo isso se torna uma coisa abstrata que não tem mais brilho. Por quê? Porque você adquiriu um conhecimento além de tudo isso. Um conhecimento eterno, uma sabedoria predestinada antes da fundação do mundo. Você descobriu um conhecimento que estava oculto a todos os personagens do passado. Alguns deles tiveram um pequeno vislumbre, pequena luzinha a respeito e parou ali. Então você entende a diferença? Paulo está dizendo, antes que viesse a fé, estávamos debaixo da lei. Agora que essa fé, que para Paulo era futuro, para nós é presente. Agora que essa fé se manifestou, esse conhecimento do Evangelho se manifestou, então nós estamos libertos da lei, libertos do condutor, libertos do aio. Vamos a outro texto aqui agora, Marcos, capítulo de número 5. Você vai falar, pastor, agora o senhor está falhando. Marcos é Novo Testamento. É Novo Testamento na Bíblia. Está aqui, Velho e Novo Testamento. Quando imprimiram a Bíblia fizeram isso. Mateus, Marcos, Lucas e João começa o Novo Testamento. Mas eu te faço uma pergunta. Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz é Novo Testamento? Não é. Por quê? Porque Jesus veio em carne. E como judeu, ele está cumprindo a lei, ele veio cumprir a lei, ele está submetido à lei. Você entende? Ele está submetido à lei. Ele veio cumprir a lei, Mateus 5,17. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Jesus está cumprindo a lei. A nova aliança não começou, Jesus não morreu na cruz, o sangue não foi derramado. Então o Novo Testamento, você tem que ter clareza sobre isso. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento, ele começa da cruz para frente. Quando Jesus disse, está consumado, da cruz para frente. Isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. Jesus fazendo um milagre, a Nova Aliança não está em vigor, ele está cumprindo a lei. Tá ou não está? Quando ele curou aquele leproso, ele falou, olha, vai, está lá em Mateus 8, vai,
mostre até o sacerdote e faz a oferta segundo a lei. Jesus mandou cumprir a lei. Em diversas ocasiões, quando ele fazia milagre, ele mandava se mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que a lei pedia. Quando aquele homem rico ou mancebo de qualidade veio perguntar para Jesus: o que devemos fazer para ter a vida eterna? Por que Jesus não pregou Efésios 2,8 para ele? Não falou: olha, você não precisa fazer nada, basta crer em mim e você vai ser salvo independente das obras. O que Jesus falou para ele? Sabes os mandamentos? Não matarás. Jesus citou a lei, Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Olha lá, Jesus citou a lei, se ele guardasse tudo aquilo, ele seria salvo. Mas Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para ele. Então você tem que ter essa clareza. Estou falando com aqueles iniciantes no evangelho da graça de Deus. O evangelho, as boas novas de grande alegria, começa com a morte e ressurreição de Jesus. Daí para frente o conhecimento é aberto e um novo conhecimento é revelado principalmente para o apóstolo Paulo. Os demais apóstolos conheceram muito pouco, eles trouxeram tudo diante da cruz para frente, fizeram uma mistura. Mas Paulo foi o único que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus e o ministério direcionado a nós, os gentios. E ele foi até o terceiro céu e escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Se eu não compreender as cartas de Paulo, eu não compreendo o que é evangelho. Está bem claro isso? Então, Marcos capítulo 5 não é evangelho. A igreja ainda não existia. Marcos capítulo 5 ainda faz parte da velha aliança. Então vamos ler aqui a partir do verso 25. Não vou ler, você já sabe isso. Você já deve ter feito 200 campanhas da mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica. Você não pegou aquele pedacinho de pano, falaram assim: isso aqui é veste de Jesus? E deu aquela oferta, pôs a oferta da campanha no altar, e deu lá o seu dinheiro e pegou um pedacinho de pano. Agora essa veste é a veste de Jesus que aquela mulher tocou, e você vai tocar nisso e vai ser curado, vai arrumar emprego. Só que nunca isso aconteceu. Então o que se segue nessa passagem de Mateus 5? Essa mulher vinha 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Eu já preguei isso no passado. Já fiz campanha e falei: ó, vai acontecer assim com você. Me arrependo pela ignorância e pelo mal que fiz quando preguei isso no passado. Fiz mal, não fiz bem. Essa mulher vem sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. E aqui está dizendo que ela sofreu na mão de vários médicos e gastou tudo quanto tinha. Tudo, não sabemos se ela tinha muito ou pouco, mas tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos e foi de mal a pior. Não teve resultado nenhum. Uma mulher angustiada, provavelmente depressiva, angustiada. Ela vinha 12 anos sendo acometida deste mal e ninguém libertava ela. Aí ela ouviu a fama de Jesus. Não, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, né? Aquela pregação quadrangular que hoje a própria igreja que fazia isso não prega mais isso, só prega prosperidade. E aí ela disse consigo mesma: é agora. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E aí ela enfrentou a fraqueza do corpo dela, ela enfrentou as suas debilidades, e ela foi lá escondidinho no meio da multidão, não falou para ninguém que era doente, e ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou e falou: opa, quem me tocou? Porque eu senti sair poder de mim. Aí os discípulos viram que ele estava no meio de uma grande multidão e muita gente tocava nele. Falou: vem, a multidão está te apertando e o Senhor está dizendo quem me tocou? Ele disse: não, alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude. E olhava ao redor para quem havia feito isso. Então a mulher que havia sido curada instantaneamente, ela não precisou dar 7 passos para ser curada, 7 cultos de campanha de cura, ela não precisou de toalhinha com suor de apóstolo, ela não precisou de
sal grosso, imposição de mãos, água do Rio Jordão, rosinha ungida, banho de descarrego. Ela não precisou desta mentira toda que se prega hoje, porque tudo isso é uma farsa, é uma mentira. É só para tomar o dinheiro das pessoas. Então ela sabia que tinha sido curada, com muito medo ela chegou diante de Jesus, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Olha, Jesus elogiou a fé desta mulher. Então ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Olha, isso que você creu te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher teve fé? Mas é claro que ela teve fé. Ela teve fé. Ela creu, ela recebeu um milagre extraordinário. Mas eu faço uma pergunta para você, o que essa mulher... Olha, essa mulher tocou na veste de Jesus Cristo. Ela viu Jesus Cristo pessoalmente, ela viu. Agora, o que ela conheceu da nova aliança? O que ela conheceu da graça de Deus? O que ela conheceu do preço dos pecados ser quitados na cruz? O que ela tinha conhecimento do sangue derramado? O que ela tinha conhecimento da nova aliança? Ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que ela tinha conhecimento da libertação do império das trevas? O que ela tinha conhecimento do novo Espírito que está dentro de nós? O que ela tinha conhecimento da redenção, da salvação pela graça, como eu já falei? Você está entendendo? Ela teve fé, mas uma fé com aquele conhecimento limitado, viu Jesus, tocou em Jesus pessoalmente. Daí que vem a grande farsa do ponto de contato. Por isso que as igrejas falsas dão coisas oradas ungidas para as pessoas tocar e acreditar. Daqui que vem essa mentira que entrou na igreja. Você precisa tocar em alguma coisa para ter fé. Essa mulher não conheceu nada do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho não está em vigor. Jesus não derramou o sangue dele, não estabeleceu a nova aliança no sangue dele. Essa mulher não conhecia nada. Vê a diferença da fé de quem estava na velha aliança e de quem vive na nova aliança e conhece as cartas de Paulo. É norte e sul, uma está oposta à outra. As duas são fé, mas com conteúdo de conhecimento totalmente diferente. Minha irmãzinha preciosa, entende isso. Quantas vezes você fez campanha, né, minha irmã? Foi lá dar o seu tudo para derrubar a muralha de Jericó. Foi lá pegar um pedacinho de pano ungido, que era a veste de Jesus. Levou isso para casa e o teu marido não se converteu. Ele pode até essa altura ter te abandonado. E a campanha foi uma farsa, né? Não aconteceu nada. Vocês estão vendo que Paulo está dizendo, antes que viesse a fé, uma nova fé, um novo conhecimento iria se manifestar. Uma fé produzida por aquilo que Cristo fez na cruz, o conhecimento que ele fez na cruz e o benefício de tudo aquilo que foi nos dado gratuitamente. Tiveram fé e outros mais. Jesus curou tanta gente. Quantos milagres Deus fez na velha aliança. Quanta coisa extraordinária foi feita lá. Porém, eles não tinham conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, que era esta fé que Paulo fala que no futuro havia de se manifestar. Porque isso estava oculto do conhecimento do povo do Velho Testamento. Ah, pastor, o senhor está me falando coisa tão estranha. Eu estou chegando agora no canal, isso para mim é totalmente estranho, diferente de tudo que eu aprendi. Mas é mesmo. Eu também vivi 20 anos cego. E para mim hoje, quando eu comecei a entender o Evangelho da Graça de Deus, há mais de 20 anos atrás, ficou tudo novo, foi uma demolição na minha vida para construir tudo de novo. E graças a Deus que essa demolição aconteceu, foi demolida a velha aliança da minha mente.
Graças a Deus, não é verdade? Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala isso. Versos, capítulo 2, não falei o capítulo, versos 6 em diante. Então preste muita atenção no que Paulo está dizendo aqui. Paulo foi até o terceiro céu e ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Em Gálatas 1, Paulo fala que o Evangelho que ele pregava não era segundo o homem, ele não aprendeu de homem algum. Então Paulo não teve nenhum dos demais apóstolos ensinando alguma coisa para ele. Não veio ninguém ensinar Paulo é isso, isso e aquilo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que revelou diretamente o Evangelho a Paulo. Então ele diz, o Evangelho que eu prego não é Evangelho segundo o homem, pois eu não aprendi e nem recebi de homem algum. Então como Paulo veio ter esse conhecimento? Ele diz, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, presta atenção, ele veio revelar esse evangelho para Paulo, não teve interferência de outro homem. Então Paulo recebeu esse evangelho purinho, sem mentalidade humana, sem mente humana. Ele recebeu revelação pura, direta de Jesus Cristo. Você entende o que eu estou te dizendo isso? Olha que coisa espetacular. Geralmente as pessoas vão lá em Pedro, e Pedro disse assim, nenhuma profecia de particular interpretação, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Então existe uma grande diferença de inspiração e revelação. Qual é essa diferença? A inspiração passa pelas emoções dos homens, passa pelo raciocínio do homem. Uma inspiração pode ter 60% de verdade e 40% de emoção do coração humano. Uma inspiração não é 100% verdadeira. Por quê? Porque ela passa pelo raciocínio. Porque ela passa pelos sentimentos. Os sentimentos da alma é um mundo de enganação. Então uma pessoa inspirada por Deus, ela pode trazer 50% de verdade e 50% de sentimentos próprios. Ela pode trazer 80% de verdade e 20% da cabeça dela, do que ela acha. Então inspiração não é revelação. Traz muita coisa de quem foi inspirado. E a revelação? A revelação é uma coisa direta dada por Jesus Cristo a Paulo, não passou pelos sentimentos de Paulo, porque poderia Paulo escrever coisa contaminada. Não passou pela cabeça de Paulo, a cabeça de Paulo era judaísmo. Não passou por aquilo que ele achava e o que ele não achava. Por isso que nós que pregamos o Evangelho da Graça de Deus, temos que tomar muito cuidado para ver se não estamos pregando coisas da nossa cabeça, de coisas de pontos de vista pessoal, com interpretação da nossa cabeça, não por revelação do Evangelho da Graça de Deus. Eu acho alguma coisa, eu sou pregador da graça, eu acho alguma coisa, então eu pego um texto da palavra de Deus e interpreto ele de acordo com a minha cabeça, não foi por revelação. De acordo com a minha cabeça, ou eu recebi de outro, vou passando assim, aquele pregador da graça falou, eu achei legal, eu vou passar a mesma coisa, eu não filtrei nada, eu nem vi se na cabeça dele aquilo foi coisa revelada, ou foi coisa imposta por outro pregador da graça de Deus. Por isso que ao afirmarmos certas verdades da graça de Deus, nós temos que ter um período de espera em Deus para ver se não é coisa da nossa cabeça ou se é realmente revelação. Eu não vou falando qualquer coisa aqui a esmo para você. Antes de eu te falar isso, eu já meditei e esperei em Deus em cima disso muitos anos. A minha meditação não é coisa de 1 hora. Faz anos que eu estou em cima desses textos meditando, para ver se a minha mente não está me traindo, eu não estou torcendo alguma coisa para pregar torcida, porque eu acho assim. Então eu não medito num texto desse 2 minutos para falar para você. Quando uma verdade brilha
para mim, eu fico alguns meses em cima dela sem falar para você. Que eu quero ver se a minha mente está 100% renovada naquilo. Porque se ela não tiver 100% renovada, eu vou começar a pregar uma graça de acordo com a minha opinião, não de acordo com a graça de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então, temos que ser cuidadosos em pregar o Evangelho da graça de Deus, para não pregar opinião própria. E quando eu prego opinião própria, eu começo a deturpar o Evangelho da graça de Deus. Então, já te expliquei o que é inspiração. Revelação não passa pela mente do homem, não passa pelas emoções. Revelação é uma coisa direta, dada por Deus no conhecimento do homem. Não é opinião própria. E Deus estabelece isso dentro dele, anula opinião própria do homem. Então Paulo recebeu o Evangelho por revelação. Pedro não foi até o terceiro céu. João não foi até o terceiro céu. Tiago não foi até o terceiro céu. Judas não foi até o terceiro céu. Mateus, Marcos, Lucas não foram até o terceiro céu. Por que Deus não chamou Pedro para revelar o Evangelho da graça de Deus? Por que Deus não chamou Tiago para revelar o Evangelho da graça de Deus? Eles já eram apóstolos, andaram com Jesus Cristo. Por que Pedro não chamou Judas para revelar o Evangelho da graça de Deus? Nem Mateus, Marcos. Por quê? Mas chamou Paulo lá na frente. Paulo não participou do ministério terreno de Jesus Cristo, mas foi chamado lá na frente, em Atos 9. Não trouxe nenhuma contaminação de antes da cruz, você entende? E revelou diretamente o Evangelho da graça de Deus para Paulo. Então Paulo está dizendo aqui, ó. O que Paulo está falando em Gálatas 3? Uma fé de futuro, uma fé que não havia se manifestado antes de Cristo vir. Uma fé que não existia, um conhecimento que eles não tinham 100% lá na velha aliança. Uma fé futura que ia se manifestar, trazendo o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que estava oculto naquele tempo. Então Paulo fala, 1 Coríntios 2, versos 6 em diante, olha lá. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Então, Paulo está dizendo que estava expondo, pregando uma sabedoria entre os experimentados, para todos eles, para aqueles que pareciam mais inteligentes, mais conhecedores. Que sabedoria é essa? O conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E Paulo fala, não porém a sabedoria deste século e nem dos poderosos da época que se reduzem a nada. O que Paulo está dizendo? A sabedoria que ele estava pregando, que ele estava ensinando, nenhum poderoso, nenhuma pessoa inteligente, nem os fariseus, nem os religiosos da época tiveram conhecimento. Não conheceram nada, eles estavam com a mente dominada pelo véu Moisés. Então Paulo fala, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então todo aquele conhecimento religioso do passado, da liderança religiosa, Paulo diz que tudo aquilo se reduziu a nada diante do conhecimento dessa sabedoria do Evangelho da graça de Deus. Vamos continuar, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então, como que Paulo estava falando? Revelando o Evangelho da graça de Deus, falando essa sabedoria de Deus em mistério. Mistério para aqueles lá. Hoje não é mais mistério para nós. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Agora olha o ponto crucial. Que em outro tempo estava oculta. Como, pastor? Parece que não prestei atenção, vou ler de novo. Paulo diz, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Que em outro tempo ela estava oculta. O que é uma coisa oculta?
significa que toda aquela gente que tinha fé no Velho Testamento era uma sabedoria oculta a eles não entenderam nada disso. Eles não tiveram conhecimento disso que foi revelado ao apóstolo Paulo. Era uma sabedoria que estava oculta, que Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Era o conhecimento, uma sabedoria que estava oculta. Eu estou te lendo, não estou inventando. Não está escrito isso aqui? Se está escrito é verdade. Se está escrito é verdade. Vou ler pela terceira ou quarta vez. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que em outro tempo estava oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Uma sabedoria que foi ordenada para se manifestar nesse nosso tempo, depois da cruz, para a nossa glória. Agora ele fecha com o versículo 8, olha lá. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, Paulo, nós poderíamos perguntar, nenhum daqueles líderes religiosos lá conheceu? Não. Mesmo os seguidores de Moisés não conheceram? Não conheceram. E os fariseus, saduceus, os escribas, ninguém conheceu, porque se eles tivessem conhecido isso, eles não teriam levado Cristo para a cruz, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Então era uma sabedoria oculta que eles não conheceram. Essa sabedoria oculta, que é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, só se manifestou através da cruz por revelação pelas cartas do apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo. Não está simples de entender isso. Então vamos supor que aquela criança que não está entendendo me perguntasse. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que todo aquele pessoal, o próprio Moisés que abriu o Mar Vermelho não entendeu? Não. Mas Davi não foi o homem segundo o coração de Deus? Essa criança pergunta. Eu vou responder, claro que foi. Diz que era o homem segundo o coração de Deus. E olha que era um homem bem defeituoso, adulterou, mandou matar, aprontou um monte de coisa e era um homem segundo o coração de Deus. E Davi conheceu isso, que da descendência dele viria o Messias. Davi o conheceu. Mas não conheceu o Evangelho da graça de Deus? Não conheceu essa sabedoria oculta? Essa criança pergunta. E eu respondo para ela, não conheceu. Porque Paulo está dizendo que estava oculta do passado. No passado ninguém conheceu esse Evangelho da graça de Deus. Foi revelado depois da cruz. Não está escrito aqui, olha, meu irmão, abre o entendimento, que os teus olhos espirituais se abram. Olha que arroz, feijão, que leitinho bom. Vamos lá para Colossenses agora. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Pedro não escreveu nada disso. João não escreveu nada disso. Os demais escritores que escreveram cartas. Tiago passou longe. Tiago não enxergou nada do Evangelho da graça de Deus. Judas também não entendeu nada disso. Pedro escreveu 1ª e 2ª Pedro. João escreveu mais 3 cartas. Tiago uma. Judas uma. Ninguém ensinou essas coisas. Ninguém falou da obra da cruz, apesar deles terem dado uma sinalizadinha. Pedro deu uma sinalizadinha. Mas ninguém falou do Cristo crucificado. Eles não escreveram coisas profundas nenhuma a respeito disso. Então vamos lá, capítulo 1 de Colossenses. A partir do verso 24, Paulo vai falar das lutas que eles estavam passando. Convém ler isso. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele estava passando muita tribulação, muito sofrimento, sentia dor na carne, foi apedrejado, fustigado com vara. Então ele está dizendo que ele se regozijava nos sofrimentos, e ele estava preenchendo
o que restava das aflições de Cristo na carne dele, a favor do corpo de Cristo, que era a igreja. E ele diz no verso 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que Paulo está dizendo? Que Deus capacitou e dispensou essa parte do ministério na vida dele. Foi confiada a ele, não é? Para que ele desse cumprimento pleno à palavra de Deus. Agora olha o verso 26, que coisa extraordinária. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, todavia se manifestou aos seus santos. Ah, não. Como é profundo isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que era mistério, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou para quem? Aos seus santos. Então, o que Paulo está dizendo? Esse evangelho da graça de Deus era um mistério que estava oculto. Foi oculto dos séculos passados e das gerações. Não é isso que está escrito aqui? Por isso que se eu pego a igreja e quero levar para aquela fé do Velho Testamento, não é a fé do futuro, não é a fé evangélica. É a fé antes da cruz. Eu preciso. Quem quer ser curado? É aquele negócio. Você vai se libertar. Olha, o diabo precisa se libertar do diabo. Olha, vamos multiplicar o pão. Olha o leproso, a campanha do leproso. Você vai ser purificado de todo mal. É aquela velha mentalidade do Velho Testamento. É aquela fé que a pessoa está sempre atrás do milagre. Está sempre atrás de uma cura, está sempre atrás de uma bênção, né? Eu vim receber uma bênção. Canta aquela musiquinha, né? E não entende nada da velha aliança, eles não passaram pela cruz. Esse Paulo vivia pregando milagre, cura. Esse Paulo nas cartas dele, olha, 7 passos para você ser curado. Esse Paulo ficava o tempo todo falando de expulsar demônio, alcançar bênção, ser abençoado, toma posse da bênção. Esse Paulo alguma vez ofereceu óleo ungido para alguém, agorada, fazia campanha. Esse Paulo ficava cobrando dízimo, dizendo que se não desse o dízimo é para o inferno, era ladrão. Vê se ele fez isso, meus irmãos. Na carta dele não tem essas coisas escritas. Então Paulo está dizendo, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então, este mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, que é revelado ao apóstolo Paulo, esse mistério agora ele se manifestou aos seus santos. O evangelho da graça de Deus foi manifestado, está sendo revelado. A igreja surgiu, a noiva de Cristo surgiu, o evangelho gerou esta noiva, gerou este povo, gerou estes santos, gerou esta fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. Só esse conhecimento do evangelho é que produz isso. Esta é a fé. E Paulo está dizendo que de futuro havia de se revelar, que seria revelada, que estava sendo aguardada, todos estavam debaixo da lei, mas quando esta fé se manifesta, ela enrola, tudo aquilo do Velho Testamento acaba e nós entramos numa nova fé. Você entende isso ou não? Você entende isso? Esta é a fé do futuro que nos tiraria de debaixo da lei. Este é o conhecimento produzido pelo Evangelho que traria uma nova compreensão, uma nova fé brotaria, que nos tiraria debaixo da lei por completo. Você entende isso ou não? Então vou ler o verso 26 de novo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a glória, a riqueza e a glória
deste mistério entre os gentios. Repare bem que este mistério vem se manifestar entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Olha o que era esse mistério. Através do evangelho da graça de Deus, Cristo vem habitar em nós. Deus não é mais aquele Deus de templo do Velho Testamento. Deus não é mais Deus de tabernáculo. Deus não é mais Deus de altar. Deus não é mais Deus de sacrifício, de dízimos, de ofertas alçadas, coisas que se praticavam e obrigatórias de acordo com a lei. Deus não está mais matando as pessoas como se praticava na lei, na velha aliança. Deus agora se manifesta através de um novo conhecimento, de uma nova fé, da nova aliança no sangue de Jesus. E o mistério que estava oculto, trazido pelo evangelho da graça de Deus, é isso. Cristo em nós, esperança da glória, que agora nós estamos num processo, lá no Espírito já fomos aperfeiçoados, num processo de todos nós sermos semelhantes a Cristo. Através do que? Daquilo que Cristo fez na cruz. Do sacrifício perfeito, da nova aliança que foi estabelecida no sangue dele. Agora nós somos templo de Deus. Deus veio para dentro de nós. Cristo em nós, esperança da glória. Significa que o teu homem interior, presta atenção, a vida de Cristo, o Espírito de Cristo está nele. E no final de todas as coisas, quando formos transformados, nós seremos Cristo. Seremos iguais a Ele. Quando este corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, e quando o mortal for absorvido pela imortalidade, então todos nós seremos Cristos, semelhantes a Jesus. Por isso que a vida dele está em nós. Ah, pastor, isso é tão estranho. Vamos lá em Romanos. Romanos, deixa eu abrir lá. Romanos 5, verso 18. Preste atenção. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também como por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que traz vida. Então ele está dizendo que por um homem entrou o pecado e trouxe condenação. Pelo ato de justiça na cruz, Cristo trouxe para todos nós a vida, é totalmente oposto àquilo que Adão trouxe. Agora, verso 10 do capítulo 5. Porque se nós, quando inimigos de Deus, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela vida de quem? Pela vida de Cristo. Então agora nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Agora nós estamos reconciliados, seremos salvos através do quê? Pela sua vida, pela vida de Cristo. Então aquela mesma qualidade de vida que Cristo tem está dentro de nós, no nosso espírito agora. A vida de Cristo está em nós. E quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, a transformação do nosso corpo, e o mortal se revestir da imortalidade, então esta vida de Cristo que está em nós, é isso que vai ter o poder de transformar o corruptível no incorruptível. Então quando isso acontecer, esta vida de Cristo é a ação que vai fazer isto acontecer. Então quando nós estivermos perfeitos no corpo, porque já somos no Espírito, então todos nós seremos Cristo, nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo é Cristo, Cristo é o cabeça em nosso corpo. O corpo sem cabeça é incompleto. Cristo é o cabeça
E a mesma vida que está no cabeça está no corpo. Nós seremos semelhantes a Ele, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito. Então esse mistério estava oculto dos séculos e das gerações. Ninguém entendeu isso. Aquela fé do passado foi boa, mas a fé trazida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus é superior, muito superior. Essa é a fé que Paulo diz que de futuro havia de revelar-se. Está claro isso? Você entendeu isso, meu irmão, minha irmã? Será que eu posso descansar aqui dentro e confiar que você entendeu e vai ter revelação, que vai entender cada vez mais? Só mais um pouquinho, você vai ter paciência, mais um pouquinho. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Paulo fala uma coisa importante no verso 27. Ele fala assim, ó: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vocês que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está dizendo? Uma só alma, um só espírito, um só entendimento, lutando juntos por qual fé? A fé produzida pelo Evangelho. Então é por isso que nós temos que lutar por essa fé evangélica. Elemento estranho não pode entrar no Evangelho da graça de Deus. Sabedoria estranha do homem não pode entrar no Evangelho da graça de Deus. Nós estamos lutando juntos pela fé que já se manifestou, a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Juntos. Entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Agora vamos voltar a Gálatas 3. Já te expliquei isso bem. Paulo diz, verso 23, mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de condutor para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas quando esta fé veio, já veio pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, nós não permanecemos mais debaixo da lei, subordinado ao aio. Vocês pensaram que eu não ia perguntar isso, mas vou perguntar. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Vou perguntar no fim. Justamente por isso. Os Gálatas se voltaram para a lei. Os Gálatas deixaram a fé da graça de Deus, esta fé produzida pela sabedoria predestinada de Deus por revelação depois da cruz, e se voltaram para a fé da velha aliança, se submetendo a uma fé que já acabou na cruz, que nós que cremos fomos retirados de debaixo da lei. Os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus, para essa fé do futuro, que no tempo deles já havia se manifestado, e Paulo havia ensinado isso a eles. Para se voltar para a mentalidade da escravidão, a mentalidade antiga, a mentalidade subordinada à lei, para aquela fé sem conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Vocês viram o erro que os Gálatas cometeram? Mas graças a Deus, nós já estamos nesta fé. Este Evangelho da graça de Deus, através das cartas de Paulo, já nos foi revelado e continua sendo revelado. E nós andamos em plenitude de vida, na liberdade que o Evangelho da graça de Deus nos dá. Livre da lei, livre da velha aliança, livre da fé arcaica, sem conhecimento deste Evangelho da graça de Deus. E nós vamos ficando por aqui, meu irmão querido, minha irmã preciosa. Foi uma alegria estar com você. E quero terminar essa live declarando com toda a força do meu coração, porque isso é verdade, e afirmando que a tua vida é você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.